Salve, salve galera do bem, estamos de volta com mais ponto P. E eu já retorno neste segundo bloco do programa muito bem acompanhada. Eu tenho aqui a endocrinologista Mari Cassol Ferreira, ela que é fera na área de cuidados com o corpo. E nessa época, gente, de abusos, né, com tanta, não é só verão, agora nessa época de carnaval, o pessoal tá abusando, não tá levando o corpo muito a sério. Então eu pensei, cá comigo, né? Vou trazer uma profissional para falar sobre justamente sobre o que não fazer para cometer excessos. Ou se você já cometeu, ah, meu Deus, ela vai te ajudar a voltar para casinha? Pois é, então bora lá, você que está botando a mão na cabeça e dizendo assim, ai, 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 sou eu. Então, gente, aumenta esse volume, fica com a gente, porque eu já estou aqui com a Mari Cassol Ferreira, ela que é médica endocrinologista e vai nos contar tudinho. Seja muito bem-vinda, Mari, como vai? Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Aqui tudo certo. Estamos à disposição aí para esclarecer um pouquinho das dúvidas, dar umas dicas aí para o pessoal. Gente, são muitas especialidades médicas, você sabe muito bem. Hoje em dia, para cada parte do seu corpo tem uma especialidade. E a endocrinologia é uma especialidade que muita gente desconhece. Na verdade, eu fui na endócrino. Fosse para quê? Nem sabe para que foi. Porque realmente é uma especialidade assim, ó, ampla, mas que tem assim, ó, tem um caminho a se seguir. E eu queria começar perguntando para a doutora Mari, qual é o método, o que você trata, menina? Me conta aí, conta para os nossos ouvintes. Bom, então tá. Começando pela formação. Então, o endocrinologista, ele precisa fazer 6 anos de medicina, mais 2 anos de clínica médica, que é a medicina interna, que é a residência, e mais 2 anos de endocrinologia e metabologia. Então, nós temos aí 10 anos de formação, né? Sendo que na residência é uma dedicação exclusiva, com treinamento teórico e prático, né? Então, até para a gente falar, então, assim, na questão que muitas vezes a gente vê profissionais tratando dessa área, né, Patrícia, dos hormônios, sem a formação adequada. Então, a gente precisa estar atento em relação ao endocrinologista, se realmente ele tem o registro de qualificação do especialista, se é titulado pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se tem residência, né? Esses detalhes são realmente bem importantes, fazem a diferença. Na endocrinologia, a gente trata tanto da área dos hormônios, né, das glândulas e dos hormônios, e também do metabolismo. Então, aí tu já vai vendo que é uma especialidade que mexe com várias partes do nosso organismo, né? Então, eu vou citar um pouquinho a área mais conhecida, que é a área da tireoide, né? Isso eu acho que a maioria das pessoas relaciona, né, a endocrinologia com as doenças da tireoide, mas aí a gente tem que ligar também as doenças da hipófise, que nós temos distúrbios da prolactina, que são lá na hipófise, a glândula lá no cérebro, né? Os tumores da hipófise e outras disfunções hormonais hipofisárias. Aí, descendo um pouquinho, a gente tem a parte das suprarrenais, né? Nós temos o pâncreas, né? Então, aí entra a questão já do diabetes, né? Temos também os distúrbios do fígado, a parte das lipoproteínas, colesterol, né? A ferritina aumentada quando a gente aumenta a gordura no fígado. Então, a gente vai falando de vários órgãos, existe toda uma ligação, né? Tanto metabólica quanto hormonal. E descendo um pouquinho mais, a gente fala também e trata das gônadas, né? Então, os hormônios ovarianos, os hormônios testiculares, então são os esteroides, né? Então, nas mulheres, a reposição hormonal, né, dos hormônios femininos, quando necessário, e também hormônios masculinos depois da menopausa, e nos homens também, quando há a deficiência, né, dos hormônios masculinos. E aí tem a questão metabólica também, dos distúrbios do metabolismo do cálcio, distúrbios do crescimento, puberdade precoce, a obesidade, né, o baixo peso. Então, só para citar algumas áreas, né, Patrícia, para a gente só já ir abrindo o leque das possibilidades. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais nos cuidados com o corpo, né? Pelo que eu entendi.
Menina, agora eu entendi por que você se debruça tanto sobre os livros para se formar e tornar-se uma endocrinologista. É muita coisa. E você, Mané, que está ouvindo, com certeza, assim como eu, aprendeu alguma coisa até agora. Agora, deixa eu te contar. Doutora Mari ficou mais de 10 anos só se debruçando, né, sobre literatura e fazendo estágios também. Agora, quanto tempo tu já está na labuta, doutora? Vamos dizer que 20 anos. 20 Nossa, anos na labuta. Na labuta, assim, fora a parte da formação, né? Porque durante a residência a gente trabalha normalmente também, mas, claro, no setor público, né? Nos hospitais e atendimentos ambulatoriais. Mas, assim, fora a parte da formação, 20 aninhos. que baita experiência, hein, mulher? Que mulher empoderada, olha lá, baita experiência. E nesse tempo, agora, curiosidade, porque sabe que manezinho adora uma fofoca, né? Mas vamos dizer assim, curiosidades do meio da endocrinologia. O que mais você atende nesse meio? E o que mais curioso você já atendeu nesses 20 anos de experiência? Ai, Patrícia, até esse do mais curioso, esses dias a gente estava conversando entre outros colegas de outras especialidades que a gente tinha que escrever as declarações que às vezes a gente ouve, né, no consultório, mas assim, eu não vou me lembrar exatamente assim de todas, mas eu pode dizer um caso agora que veio assim marcante. Mas a primeira pergunta, deixa eu me lembrar, que tu fez antes das situações mais Curiosidade, o que marcantes. mais você atende, né? Ah, Porque é, com tá. certeza tem uma área que você mais atende. Eu chutaria que seria a questão da obesidade, porque endocrinologista é mais conhecido pelo tratamento da obesidade. E essa questão, um caso mais assim, que chamou atenção nesse período mais engraçado, não sei, cômico ou estranho, não sei. Eu vou te dizer assim que obesidade, sobrepeso, excesso de peso são realmente patologias, né? São coisas frequentes no consultório, mas diabetes e doenças da tireoide são também muito frequentes. Eu atendo a área de endocrinologia geral, eu faço todas as áreas, né? Apesar de eu ter o meu doutorado, que eu fiz o meu doutorado na USP em diabetes, na parte de farmacogenômica do diabetes, mas eu atuo em todas as áreas da endócrino. Eu gosto muito da especialidade. Eu disse, eu não posso focar numa área só porque eu gosto de todas as áreas. Mas realmente, se a gente for escolher as mais frequentes, diabetes, distúrbios do peso e doenças da tireoide. Muito bem. E Assim, agora a eu vou te curiosidade, agora a lembrar fofoca. não é fofoca, assim. Eu vou te dizer só, eu lembrei agora de um caso muito legal, né, que foi assim, no primeiro ano que eu comecei a atuar, né, aqui em Chapecó, e a senhora, ela chegou, uma senhorinha de cadeira de rodas, mas com 30 anos, né, uma pessoa de 30 e poucos, 35 anos, cadeira de rodas, e eu disse, meu Deus, o que é isso? Daí fui procurar, ela tinha uma alteração de fraqueza extrema, né? E aí a gente ela vem por suspeita de alguma coisa, porque às vezes na endócrino encaminham assim, porque quando não sabem o que é, às vezes mandam na endócrino, porque sabe que a Meu gente Deus. olha meio que como o paciente como um todo, né? É a parte mais, digamos, holística, eu acho, da medicina, das especialidades. E essa moça, ela tinha um distúrbio do metabolismo do cálcio, tinha um hiperparatireoidismo. Então, lembra que tem a tireoide, tem a paratireoide, que são 4 glândulazinhas que tem, são ervilhinhas que estão atrás da tireoide. E ela tinha uma dessas glândulas que estava produzindo muito hormônio, que é o PTH, e aí ela estava tendo uma hipercalcemia. E essa hipercalcemia levava, né, espoliava o cálcio dos ossos, né? Tinha hipercalciúria, enfim, vários termos. E aí ela estava caquética, já não se alimentava e tinha os ossos muito fracos, né? E aí eu disse, meu Deus, nunca tinha visto nem na residência um caso assim tão grave de hiperparatireoidismo. E justo na primeira, né? Primeiro ano, cheguei, já pega um caso assim. Aí fomos fazer exame de imagem para detectar onde que estava, né, a glândula. Aí a paciente foi para a cirurgia, foi retirada essa glândula e não deu 3 meses, ela já começou a caminhar.
Ai, novamente, que começou a lindo. recuperar a sua força muscular e tal, a sua massa óssea gradualmente. É um caso assim que muda da água para o vinho a vida da pessoa, né? Um diagnóstico bem feito, né? Digamos, na dimensão que precisa. Porque às vezes a pessoa pensa em fraqueza e só pensa uma coisa. Hoje em dia a moda é da testosterona, né, Patrícia? Qualquer fraqueza, cansaço, é falta de testosterona. Tu já deve ter ouvido, né? Eu Não, peguei o testosterona. gancho Sim, agora. não, eu tô aqui passada, porque eu acho que a coisa mais linda do mundo, eu acho que para um médico, a coisa mais maravilhosa do mundo é dar dar uma, assim, conseguir tornar a vida da pessoa melhor, do paciente. E olha Sim. só que coisa mais linda. Imagina, a pessoa já tinha desistido, com certeza, de viver, né? Porque quando chega um momento de exaustão, às vezes as pessoas desistem, né, doutora Mari? As pessoas desistem de viver, né? E aí chega um especialista e acha uma cirurgia não tão difícil assim e traz Uhum. a vida novamente. Qual é a sensação? Imagina. Não, é muito gratificante. Das coisas que são gratificantes na medicina, realmente é quando a gente consegue fazer a diferença, né, na vida dos nossos pacientes. Agora volta a questão da testosterona. Você estava falando, tá na moda, porque logo quando eu conheci, você que está ouvindo aí do ponto P, eu conheci a doutora Mari, eu perguntei o que está na moda, não é essa questão, eu até comentei com ela da questão do jejum intermitente, que todo mundo está falando de jejum intermitente, ela assim, ó, tá na moda de novo, porque já veio, já voltou, já veio, já voltou. E agora essa questão da testosterona, comenta aí pra gente essa questão da testosterona, que é muito importante também. Pois é, Patrícia, a gente na área da endocrinologia, que nós somos os especialistas em hormônios, né? A gente tem visto muita coisa. E até existe um esforço também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em alertar a população, até por isso que também lembrei de pegar esse gancho, né? De alertar a população em relação ao uso indiscriminado dos androgênios, né? Testosterona, oxandrolona, todos os derivados, né? Inclusive gestrinona, que são aqueles implantes hormonais, né? Que fala que é progesterona, mas a gestrinona ela é uma progesterona androgênica. Então a pessoa começa a ter manifestações, dependendo porque não é um dispositivo, né? Esses implantes, eles não são testados e não são ainda liberados para uso, né? Então cada um sai com uma quantidade. Então tem pessoas que têm efeitos muito graves, tem outras que não têm efeito nenhum. E aí acaba que realmente o uso, não só nas mulheres, mas nas mulheres eu vou te dizer que é mais danoso, sabe? Porque seguidamente chegam em consultórios, às vezes de não especialista, a maioria das vezes, né, em médicos que lidam com essa parte hormonal, mas sem ter a formação adequada. E aí a pessoa está um pouco cansada, um pouco desanimada, diminuição da libido, pessoa 40 anos, 30 e poucos anos, deficiência de testosterona. E não é, na verdade, né? A mulher que ovula, que menstrua, ela tem a sua testosterona no nível normal, né? Que ela deve ter. E a indicação nas mulheres, né, do uso hormonal, o uso de androgênios, é só depois da menopausa. Antes disso, não há indicação. Mas a gente tem visto o uso, e nas mulheres, realmente, o efeito, quando usado de forma, né, exagerada, realmente é muita perda de cabelo, né, começa a aumentar, né, a testa, começa a perder cabelos na região da alopecia androgenética, né, que é aquela aqui na frente. Espinhas, né, acne em geral, pelos em excesso, né? Tem mulheres que começam a ter mudança da voz. Tu deve ver na Imagina, academia, né? né? É hormônio. Pela voz a gente já vê, né, e essa questão da mudança da voz, ela é irreversível. No momento que mudou, tu pode parar de usar os androgênios, mas ela não volta, né? É uma coisa Meu Deus. irreversível. E sem falar da questão também da anovulação, distúrbios menstruais que acontecem, né, por conta do uso dos androgênios. E os efeitos psicológicos, dão mais agressividade, irritabilidade. Então, tem alguns Mas efeitos para quem benéficos. então? Mas é aquele caso clássico, é o remédio que vira veneno? Quando mal indicado, né? Se tu abrir a internet, colocar reposição hormonal, hormônios, enfim, tu vai achar 200 opções. E no Instagram, então, os Instagramers, né? Todos Especialistas. especialistas em hormônios, né? Tem até uma campanha lá Uhum. de hormonologista, que até o Dr. Clayton Dornelles, que é da SBEM,
gaúcho ali, mas ele está em São Paulo agora. Fez uma campanha de esclarecimento que hormonologista não existe, né? Não existe essa especialidade. Existe são o termos, endocrinologista. criado pela internet. Que, na verdade, para dizer que aquele é o especialista em hormônios. Na verdade, não. O especialista em hormônios é o endocrinologista. Muito e aí tem os meninos, né? Eu falei das meninas, que existe um problema maior do uso dos androgênios, porque o hormônio da mulher não é a testosterona, é o estrogênio, né? Então a testosterona a gente vai ter em níveis menores. E os meninos também, tu deve ter ouvido falar muitos aí na academia. Tô querendo ganhar um pouco mais de massa, um pouco mais de força, mais disposição, não estou conseguindo render, quero ganhar mais volume corporal, e aí começam a usar também androgênios, né, em doses altas, e isso vai fazer ao longo do tempo com que a sua glândula, do seu testículo, que é a sua glândula que produz a testosterona, ele vai parar de produzir, né? Então, quando a gente tem o uso externo, o nosso órgão detecta que já existe na circulação, né, um volume alto desse hormônio, e ele para de produzir. Então, se o uso for recorrente, o testículo ele não pode não voltar a funcionar. Né? Então, meu Deus, que loucura. Daí causando uma infertilidade e a dependência do uso externo da testosterona, né? Mas o fato do uso em si, em doses altas, por si só, até vou fazer uma live, eu acho que dia 19 de fevereiro, no YouTube, com um colega cardiologista lá de São Paulo. Ele tem um YouTube bem legal, é O Seu Cardiologista. O Seu Cardiologista, vou olhar. O Seu Cardiologista. E aí a gente vai falar sobre os riscos, né? Morte súbita, infarto em jovens, arritmias, né? Todos os riscos do uso dos anabolizantes, que seriam a testosterona e seus derivados, para ganhar um pouquinho de massa muscular e qualidade de força, enfim, treino, mais né? É uma busca desenfreada, né? Pelo corpo perfeito. Eu não sei, eu vejo eu faço academia, mas eu vejo aquele povo todo lá do espelho se olhando para cá, para lá, para cá, né? E eu acho que ultrapassou o que era para ser a saúde, a busca pela saúde virou a busca pelo corpo perfeito, estética, virou só estética, mais ou menos, não é isso? Por fora, bela viola, né? Como é que é? Isso. Aí e por dentro começa a ter problemas, mas aí aquilo ali vai ficando por dentro, vai ficando esquecido, escondido, aí, né, acaba não aparecendo, né? Mas quando aparece, verdade, aí acaba. Outra coisa é a tal da creatina, o tal do pó branco. Mas o que, o pessoal toma muito, e eu tomei também durante um tempo, porque me falaram sobre a questão que também ajuda na questão do cérebro. Cérebro e reconstrução muscular, ou ajuda muscular, né? Sim, ele é um suplemento que está na lista dos suplementos que estão ok pelas federações de esporte, né? E ele tem ele é eficaz, é um suplemento recomendado. E a dose que a gente tem que calcular para não usar muito, né? Para não causar sobrecarga para o fígado. Então, a dose é, se não me engano, 0,07 miligramas por quilo. Dá mais ou menos para nós, assim, nosso tamanho, umas 3 gramas, né, por dia. Eu tomava 2 scoops daquele. Era 2 scoops coisa, das 3 gramas. É isso aí. É isso aí. Eu acho um barato quando diz que a gente entra numa fase, depois dos 40, 45 para frente, né? A gente entra numa fase que a gente precisa de alguns auxílios, o corpo necessita, né? Há falta de hormônios também, né, doutora? Então, o pessoal que está ouvindo aí, com certeza, quem está mais velho, começa a sentir uma certa deficiência. É mais comum a procura pelo profissional endocrinologista, acredito, não? Daí da parte da idade, a gente vai falar realmente do climatério e dos distúrbios do envelhecimento masculino, né? Que a deficiência hormonal dessa fase, que é geralmente a partir dos 50 na mulher, né? 47, 50, 54, que vem o climatério, que é bem importante a reposição. E nos meninos é mais tarde, geralmente, né? Mas tem alguns que são mais precoces também, que diminui a produção dos androgênios um pouquinho mais cedo. Mas, em geral, é mais de 50, 60 anos que eles vão precisar, em alguns casos. E tem outros que não. Tem outros que estão com 60, 65 e estão com seu nível hormonal ótimo.
Então, eles têm um tudo é uma pouquinho questão de mais de pesquisa. vantagem em relação a nós, né? Pesquisa, exames para ver, para não extrapolar. Porque Tem que tudo que é dosar. excesso, tudo que é excesso, nada em excesso é bom, né? Nada em excesso é bom. Exatamente, tem que fazer a dosagem hormonal, avaliação com o endocrinologista de confiança, porque a gente não tem que estar colocando hormônio em todo mundo, né? Tem pessoas que precisam, as doses são individualizadas, né? Uma coisa que é um também que as pessoas confundem é hormônios manipulados como se fossem os tais bioidênticos, né? Como se fossem esses que são feitos sob medida para cada pessoa. Mas não é. Na verdade, o endocrinologista, quando avalia o seu paciente, ele vai também determinar qual a dose adequada, só que com com moléculas, né, que já são estudadas e já existem prontas, né, com formulações, pode ser gel, pode ser adesivo, pode ser injetável, né, ou comprimidos, que vão ser individualizadas também para cada paciente. Então, não é, então, sinônimo, manipulação não é sinônimo de individualização do tratamento. É só uma maneira a mais e muitas vezes mais arriscada, porque não é toda farmácia que tem a tecnologia adequada para fazer uma manipulação adequada, enfim. Então, a gente corre o risco, muitas vezes eu sempre falo, anticoncepcional manipulado. Tu encontra, Patrícia, já viu? Não. Pois é. Não vi. Então, por quê? Porque se falhar, a pessoa vai ficar sabendo, né? Muito bem. Porque são microgramas, é difícil manipular hormônio. Então, o risco de tu estar oferecendo uma dose mais alta ou mais baixa do que realmente precisa. Então, assim, não que eu seja contra a manipulação, existem substâncias que a gente tem que mandar manipular. Então, existem, né, não no caso dos hormônios, mas existem outras possibilidades que a gente precisa, né, da manipulação. Mas quando a gente tem formulações que já são testadas com alta tecnologia e que o custo muitas vezes é até menor, porque existe todo um, né, eu não vou falar muito, mas existe todo um jogo aí da questão dos valores, né, de ganhos secundários em relação à prescrição de manipulações, às vezes, né, em alguns profissionais. Então, acaba se tornando até muitas vezes mais caro do que o produto já feito com a indústria farmacêutica, com a alta tecnologia, enfim, só um parênteses. Meu Deus, gente, olha só, já se passaram 22 minutos e 34 segundos Sério, desse Patrícia? papo. Olha que delícia. Gente, olha só, muito bom conversar com a doutora Mari. E, na verdade, a gente nem chegou a entrar ainda no tema que era, porque, assim, essa época do ano eu chamei a doutora Mari e dizia, vamos falar sobre os excessos, aí o pessoal, né, no último minuto aí da entrevista, a gente não tem muito tempo, mas, assim, doutora, é uma época, verão é uma época já de excessos, fim de ano, aí emenda com verão, aí emenda agora com carnaval. Então, o corpo dá sinais, né, doutora? O corpo dá sinais. Quando, né? Quando procurar um profissional de endocrinologia, porque epa, tem algum problema e o profissional vai me ajudar. Patrícia, mas essa perguntinha para 1 minuto não dá. Então, bora lá, vamos ver. Vamos falar um pouquinho, então, dos excessos da questão da gordura corporal. Né? Muito bem. Então, assim, quem tiver já se percebendo, né, que está começando... Eu costumo dizer assim, quem está notando que ganhou um pezinho agora, no final do ano, no Natal, no Ano Novo, e está aumentando, né? Aumento, tá com 1 quilo, 2, 3, 4. Tome uma atitude agora. Então, quando a gente já espera, né, mais tempo, digamos, 10 quilos acima do peso anterior, né? Porque muitas vezes a gente aumenta 2, 3, 4, 5 e todo mundo diz, não, mas não é nada, não engordou, nem parece, tá ótima, né? Mas eu tô sabendo que eu engordei 5 quilos, né? Então, assim, esses 5 é mais fácil da gente tomar uma atitude em relação a eles do que quando são 7, 8, 9, 10. Então, quem está nessa fase de início de ganho de peso está numa fase de tomar uma atitude.
de procurar um especialista, né? Procurar uma nutricionista, né? Iniciar uma atividade física também, né? Sempre pensando numa atividade mista, né? Funcional, com aeróbico, com fortalecimento, com alongamento, que todas as áreas são importantes, não é importante só a musculação, é importante a gente ter um gasto também aeróbico, né? Para condicionamento, enfim. Mas, assim, como eu te falei, a pergunta é muito ampla, né? Então, a questão do peso é uma. Se começou a engordar, mas assim, esses excessos que a gente comete, eu cometo também, a gente comete, todo mundo comete em algum momento da vida, a gente tenta manter, né, uma alimentação saudável, mas se cometem excessos. Falando dessa questão, o peso é uma. Mas você falou da questão do hormônio, a sensação de cansaço também não pode ser outra? Em relação a o quê? Ao corpo, em relação ao cansaço extremo, porque até uma coisa, desculpa, a dengue e essas doenças, a Covid principalmente, essa última que está pegando agora, está trazendo muita questão de exaustão. As pessoas estão exaustas. Aí dizem que é da Covid. Mas, às vezes, essa exaustão pode ser outra coisa também. Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando dessa questão da exaustão. É um fato a ser tratado na endocrinologia também? Pode ser pela questão hormonal? Sim, Patrícia. A fraqueza, o cansaço, assim, existe uma gama enorme de possibilidades, né? Inclusive, eu tinha uma aula, porque eu dei aula muitos anos aqui na Faculdade de Medicina, e tinha uma aula que se chamava assim, fadiga, né? O título da aula. Então, assim, dentro de várias áreas, mas também dentro da endocrinologia, tem várias doenças que levam à fadiga, né? Distúrbios da tireoide, o diabetes, os distúrbios hormonais da deficiência hormonal feminina, masculina, hiperprolactinemia. Então, e outra coisa muito comum que os jovens não levam em consideração muitas vezes é o sono, a qualidade do sono e as horas de sono. Então, isso é muito comum como causa de cansaço, de exaustão. Que a pessoa ela começa num ritmo de dormir 6 horas por noite, 5 horas por noite, e isso é inviável, né? Então, já está comprovado que a quantidade mínima para as pessoas jovens, né, até 50, 60 anos, é no mínimo 7 horas e meia de sono. Né? Então, essa é a quantidade mínima de sono. E não adianta repor no fim de semana, né? Porque a gente pensa, não, eu tô dormindo menos durante a semana, mas eu vou compensar. Não adianta. Os dias que o organismo ele percebe cada dia que tu dorme 6 horas, 5 horas. E a outra questão é a qualidade do sono. Porque às vezes, quando a gente ganha peso, a gente acaba tendo a apneia do sono, e aí isso leva ao ronco, né? E um sono muito fragmentado, que a gente não percebe, mas é um sono que não é reparador. Então, muita gente que ganha peso, as pessoas jovens, começam a ter apneia. E aí vão ter cansaço. Então, só para tu entender, para a gente tentar desmistificar um pouco que o cansaço é falta de algum hormônio. Então, pode ser, mas tem muita coisa que pode estar levando a isso. Até distúrbios do sistema nervoso, até depressão pode se manifestar como uma fadiga, como um cansaço. Então, a pessoa ela não sente tristeza, às vezes, mas ela sente cansaço. Então, por aí vai. Distúrbios de rinite, congestão nasal também pode levar a um sono mais fragmentado e irregular, cansaço diurno, sonolência diurna, né? Então, é um leque enorme. Já foi mais 5 minutos, eu acho. Gente, todo mundo deve se consultar com a doutora Mari. Essa Ai. mulher entende de tudo. Meu Deus, tô passada. Queria ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, Mari, porque você realmente é uma baita profissional. Agora, deixa eu mostrar para vocês que ela também faz sucesso na internet, no Instagram. Olha aqui, doutora Mari fazendo um sucesso no Instagram, já está com quase 20 mil seguidores, dando dicas, porque a mulher sabe e entende. Você já percebeu, né? Quem está aqui acompanhando essa entrevista percebeu. E assim, tá no Instagram, acessa lá, doutora Mari Cassol, DRA, de doutora, Mari Cassol, tudo junto, e dá uma olhadinha aí, porque olha só as dicas, né, desta endocrinologista, doutora em ciências pela USP, endocrinologia e metabologia. Tem muitas dicas aí e eu tenho certeza que você vai curtir também. Olha que interessante. Gente, agora
tirando E já essa adoro questão aqui. Floripa, viu, Patrícia? Pois é, tu tá lá no oeste, né? A gente está falando aqui da Rádio Guarujá de Florianópolis e ela está lá no oeste de Santa Catarina? Sim, Chapecó. Mas eu vou Chapecó. sempre para Floripa. Inclusive, estou indo dia 22 de... Agora, dia 22 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro. Passe pela Palhoça. Conhece Palhoça bem? Passo por ali, normalmente, para chegar em Floripa. Conhece Praia de Fora? Não. Então tem que conhecer minha morada, Praia de Fora. Eu moro aqui em Praia de Fora, um lugar, um recanto, no Ai, que meio do bom. mato. Na verdade, eu não moro, eu me escondo. Mas quem passa curte muito. É um lugar esquecido, assim, sabe? Uma praia Ai, sem onda, se uma puder, eu vou praia dar uma sem passadinha. onda. É, no meio, esculpido aí no meio da mata, do Morro do Cambirela. Então é gostoso, sugiro. Se quando vier me Então, dar um oi, que vem tomar um café aqui em casa, então, que daí a gente papeia tá, ainda mais. combinado. Já tenho o teu WhatsApp. É isso aí, doutora. Agora, ainda nessa questão, eu queria te pedir, como profissional, que eu sei que baita profissional, umas dicas aí para o pessoal que está extrapolando aí. Já falou sobre a importância do sono, muito importante. E para finalizar, mais alguma dica aí para o pessoal manter a saúde nessa época de folia, nessa época de calorão? A hidratação, Patrícia. Então, agora vamos falar um pouquinho da hidratação, que é fundamental nessa época do calor e para os foliões, porque é um momento que se ingere mais bebida alcoólica, né? Então, a bebida alcoólica ela inibe o hormônio antidiurético, então a gente vai ter mais diurese, vai ter mais chances de desidratar. Então, tomar bastante água, água de coco, água normal, água saborizada, com gás, sem gás, o gás não importa, né? E fazer uma boa hidratação, acho que é uma bela dica nessa época do ano. E também uma alimentação, obviamente, né? Já chovendo molhado, mas todo mundo sabe, mas não custa repetir. Bastante vegetais, né? Frutas, verduras, vegetais in natura, diminuir os alimentos ultraprocessados, embutidos, ricos em sódio, né? Diminuir um pouquinho o sódio. Comer um camarãozinho, mas não um camarãozinho frito à milanesa, né? Mas, ó, para ter energia, um carboidrato também é necessário, né? Carboidratozinho vai bem, uma batatinha, né? Uma mandioca, né? Isso aí, Os tranquilo. integrais também, né? Os integrais para manutenção, porque fica uma loucura. O pessoal bebe até cair e fica com o corpo que é assim, ai, depois do carnaval mesmo, entrega para Deus, né? Na verdade, já começa o dia da folia dizendo que assim seja, Deus me proteja e deu. Não, mas é um carboidratozinho, uma proteínazinha, claro, uma alimentação equilibrada, com certeza tem o seu papel aí positivo no bem-estar, né, da pessoa, na manutenção da saúde nessa época aí de exercício, que é bom, né? Uma época de carnaval, é uma época de movimento, né? E o movimento sempre faz bem. Então, a fonte da juventude, para mim, né, eu sempre oriento meus pacientes que é o movimento. Mantenha-se em movimento. O carnaval é uma oportunidade. E como é que vai ser o carnaval aí em Chapecó? Aqui não é muito forte o carnaval, mas na região aqui tem umas cidades aqui ao redor, né? Cidades menores que tem carnaval mais tradicional, assim, de blocos e tal. Mas eu Ok, esse ano não vou participar, vou ficar mais reclusa. recolhido. Reclusa. Vou descansar. Muita gente aproveita, né, para descansar. Eu também vou fazer meio descanso, meio folia. Vamos ver se vai dar certo. Doutora Mari Cassalfeira, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, né? Já o convite para o café já está feito. É só mandar um WhatsApp, vamos conversar, porque adorei conversar contigo, adorei te conhecer. Uma baita profissional, muito obrigada. Esclarece muito. E você aí, ó, que ainda não segue, doutora Mari Cassol, por favor, siga aí no Instagram e acompanhe, tire as suas dúvidas com essa baita profissional. Um grande beijo, bom feriado aí a que vem a seguir e a gente se vê em breve. Obrigada, Patrícia. Um beijo. Foi um prazer te conhecer também. Adorei participar do programa. E qualquer hora a gente volta. Então Um tá abraço bom. para todos.
Tchau. Tchau, tchau. Gente, agora, depois de uma entrevista, gente, 34 minutos de entrevista, foi coisa demais, mas muita informação em pouco tempo. Então, você, né, você que está interessado em saber um pouquinho mais, acessa lá Dramaricassol. Mas agora precisamos ir para o intervalo comercial, mas já voltamos. Vamos e voltamos com ainda, tem a charada do dia, e a gente se despede por enquanto dizendo, voltamos logo, não vai embora.